trabalhos desta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiam o trabalho legislativo. Iniciando o nosso trabalho, solicito do vereador professor José Reinaldo a leitura de um texto bíblico. Faço a leitura do livro de Salmos, Salmo 23. Bom pastor, ó Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta a minha alma, guia-me pelos caminhos retos, por amor do seu nome. Mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estarás comigo. E o vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Preparai-me um banquete frente aos meus adversários. Ungis com óleo a minha cabeça e minha taça transbordará. A graça e a vontade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias. Palavras da salvação. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata plenária ordinária de 5 de novembro de 2012, que ficou à disposição dos senhores vereadores na secretaria para apreciação. Está em discussão a ata. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado a ata. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Ofício número 097/2012 GP, de 6 de novembro de 2012, em resposta ao requerimento número 088/2012, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício número 098/2012 GP, de 6 de novembro de 2012, em resposta ao requerimento número 087/2012, de iniciativa do vereador Hélio César. Ofício número 099/2012 GP, de 6 de novembro de 2012, em resposta ao requerimento número 089/2012, de iniciativa do vereador Hélio César. Ofício número 100/2012 GP, de 6 de novembro de 2012, em resposta ao requerimento número 086/2012, de iniciativa do vereador Hélio César, todos assinados pelo prefeito Eros Danilo Araújo. Senhor presidente, em virtude de compromissos particulares, estou justificando minha ausência na sessão extraordinária, na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 12 de novembro de 2012. Sem mais para o momento, subscrevo-me, assinou a vereadora Fátima Ribeiro. Ofício número 05/2012, Ministério Público do Estado do Paraná. Ilustríssimo senhor, sirvo-me do presente para informar que nessa data assumi minhas funções junto à terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba, com atribuições na área da infância e juventude, vara de família, juizado especial criminal e proteção à educação. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente assinou Tiago Gevaed Cava, promotor de Justiça. Ofício número 496/2012, Ministério Público do Estado do Paraná. Ilustríssimo senhor, sirvo-me do presente para informar que nessa data assumi minhas funções junto à primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba, com atribuições na área civil, fundações e terceiro setor, proteção ao patrimônio público e à ordem tributária, proteção aos direitos humanos, proteção ao idoso e proteção à pessoa portadora de deficiência, proteção aos direitos do consumidor, proteção ao meio ambiente, proteção à saúde pública e controle externo de atividade policial. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente assinou o promotor de justiça Fernando Cubas César. Ofício número 226/2012 GP. Senhor presidente, primordialmente salientar que é prerrogativa e dever do vereador zelar pelo interesse público, incluindo aí os processos que envolvem o pagamento de direitos, vantagens e a movimentação de pessoal, principalmente nos cargos de livre nomeação, os chamados cargos em comissão. Preliminarmente, o vereador... Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a atenção dos nobres pares, daqueles que estão presentes e também daqueles que porventura nos ouvem pela rádio e pela internet com relação ao que está sendo lido agora na tribuna. Por gentileza. Por gentileza. Então, eu peço ao secretário designado para que inicie a leitura novamente. Ofício número 226/2012 GP. Senhor presidente, primordialmente,
há que se salientar que é prerrogativa e dever do vereador zelar pelo interesse público, incluindo aí os processos que envolvem o pagamento de direitos, vantagens e a movimentação de pessoal, principalmente nos cargos de livre nomeação, os chamados cargos em comissão. Preliminarmente, o vereador José Reinaldo Antunes Carneiro ocupou o cargo de secretário municipal de Obras e Serviços Públicos no período de 14/5/2010 a 1/3/2012, tendo-se licenciado no cargo de vereador e com aprovação unânime pelos vereadores e vereadora em nosso gabinete para ocupar tal cargo. Para que se registre nos anais da Câmara Municipal, comunico que o secretário de Obras ausentava-se do trabalho uma semana por mês para participar do Conselho Municipal de Educação e não havia pedido de licença formal, conforme pode ser observado por meio do memorando número 750/2012, cópia em anexo. Os senhores vereadores e a senhora vereadora tinham conhecimento do assunto? Estamos levantando outros itens que têm relação com o tema. É importante perguntarmos ao vereador José Reinaldo Antunes Carneiro se o seu proceder anteriormente descrito tratava-se também de zelo por parte do interesse público. Agora estamos analisando com mais profundidade o comportamento desse cidadão dentro da administração em 3 períodos, quais sejam: secretário municipal de Educação de 2005 a outubro de 2008, secretário municipal de Educação e já vereador eleito de 6/10/2008 a 5/12/2008 e secretário municipal de Obras e Serviços Públicos de 14/5/2010 a 1/3/2012. No CD que envia anexo, o vereador professor José Reinaldo Antunes Carneiro faz afirmações genéricas e cita o prefeito e colaboradores da administração de algum município sobre o uso de verbas públicas. É mister que o vereador José Reinaldo dê nomes das pessoas, do prefeito, do município e faça anúncio formal em setor competente para as devidas investigações. Com legitimidade, o vereador Ezequiel Ligoski Petim tece comentários sobre o assunto, considerando por ele caso grave. Dessa forma, em atendimento ao requerimento número 085/2012, assinado pelo vereador professor José Reinaldo Antunes Carneiro, lido no expediente de 8/10/2012, discutido e aprovado na mesma data e assinado pelo vereador Mário César Marcondes e pelo primeiro secretário vereador professor Neri Rafael Mangoni, segue em anexo o relatório das movimentações de gratificação e função gratificada. Segue também em anexo cópia dos memorandos número 745/2012 SMA, com histórico funcional do vereador José Reinaldo Antunes Carneiro, bem como do senhor Orival Antunes Carneiro, 002/2009 e 056/2009, da Divisão de Recursos Humanos, referentes à concessão de função gratificada. Assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Projeto de lei número 118/2012, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 108, de 30 de outubro de 2012, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 180 mil. Com a presente, encaminho a Vossa Excelência o anexo de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2012 do município de Telêmaco Borba para atender as despesas com aquisição de equipamentos para a Central de Resíduos Sólidos, de acordo com o convênio número 12/2008. A presente proposta visa adequar a Lei Orçamentária Anual número 1861, de 13 de janeiro de 2012, em vigência, tendo em vista a necessidade de provisionar o valor do repasse de acordo com a cláusula 5ª do convênio número 12/2008. Nesses termos, OG seus nobres edis, a usual compreensão e apoio à presente proposta, para tanto, espera-se que seja apreciada em regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores, assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Projeto de lei número 119/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 109, de 8 de novembro de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 540.030,10. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presente encaminho a Vossa Excelência o anexo de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2012 do município de Telêmaco Borba para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. A presente proposta visa adequar a Lei Orçamentária Anual número 1861, de 13 de janeiro de 2012, em vigência, tendo em vista que não foi possível promover tempestivamente as alterações pertinentes na referida norma. Nesses termos, rogo aos nobres edis, a sua compreensão e apoio à presente proposta. Para tanto, espera-se que seja apreciado o regime de urgência. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensivo aos demais vereadores, assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Projeto de lei número 120/2012, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, que declara de utilidade pública o Lions Clube Monte Alegre, com sede no município de Borba, estado do Paraná. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de decreto legislativo número
72/2012, que concede licença ao senhor prefeito Eros Danilo Araújo do cargo de prefeito de Telemaco-Borba, bem como autoriza seu afastamento do município no período de 15/11/2012 a 30/11/2012. Deste modo, importa frisar inicialmente o conteúdo do parecer técnico elaborado pela Diretoria de Contas Municipais. Com licença. Dando sequência, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de decreto legislativo número 172/2012, que concede licença ao senhor Eros Danilo Araújo do cargo de prefeito municipal de Telemaco-Borba, bem como autoriza o seu afastamento do município no período de 15/11/2012 a 30/11/2012. Em correspondência encaminhada a essa casa, o senhor Eros Danilo Araújo solicita autorização legislativa para licenciar-se do cargo de prefeito municipal pelo prazo de 15 dias e, ao mesmo tempo, para se ausentar do país, amparando seu pedido nos termos do artigo 27 e artigo 76 da Lei Orgânica do Município, afirmando tratar-se de motivo de férias. A Lei Orgânica do Município, ao definir a competência exclusiva da Câmara Municipal, atribuiu, entre outros, a concessão de licença e também autorização para o prefeito, vice-prefeito ou vereador ausentar-se do país, como se observa no teor do artigo 27, incisos 6 e 7. Diz o inciso 6, que é a atribuição da Câmara conceder licença ao prefeito, vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo, e o inciso 7 atribui privativamente à Câmara Municipal autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 10 dias e do país por qualquer prazo. Também o artigo 77, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica trata do assunto, afirmando que o prefeito, sem autorização legislativa, não poderá se afastar do município por mais de 10 dias consecutivos e do país por qualquer prazo. Com base nesses dois artigos, concluiu-se que o pedido do senhor prefeito encontra guarida e amparo legal, cabendo aos senhores vereadores decidirem sobre a concessão e autorização para licenciar-se do cargo e ausentar-se do país. Todavia, existe um fato que não está esclarecido na correspondência encaminhada pelo seu prefeito municipal, o que se faz importante observar antes da concessão e autorização. Alega o prefeito que a licença e a viagem ao exterior ocorrem por motivo de férias. Não se trata, obviamente, de férias regulamentares, mas não deixa de ser um direito do agente público em se afastar por um período determinado para atender motivos pessoais. Tanto na correspondência do seu prefeito como no projeto de decreto legislativo, não consta que o motivo da licença e da viagem dá-se-á por motivos pessoais. Parece ser irrelevante, mas não é. A licença por motivos pessoais acarreta a suspensão do pagamento de subsídio e de verba de representação, se houver. E mais ainda, bastante óbvio que as despesas de viagem, incluindo passagens e hospedagens, não podem ser custeadas pelo município. Ou seja, se a viagem é por motivo pessoal, todas as despesas devem ser custeadas pelo próprio interessado, no caso, o seu prefeito municipal. O município está impedido de pagar despesas de viagem de qualquer servidor que não seja por interesse público, e tão elementar que todos não ignoram essa norma. O pedido de concessão de licença do cargo a pedido de autorização para ausentar-se do país são direitos do prefeito municipal. Mas para evitar qualquer dúvida futura ou mesmo uma possível ação por improbidade administrativa, é que se insere esse parecer que as despesas de viagem e hospedagens devem ser custeadas pelo próprio interessado e que nesse período de licença de 15 a 30 de novembro, o seu prefeito não terá direito de receber os subsídios e verbas de representação se houver. Tal medida está definida claramente no parágrafo único do artigo 77 da Lei Orgânica do Município, que diz, abre aspas, o prefeito regularmente licenciado terá o direito a perceber subsídios e a verba de representação somente quando, inciso 1, impossibilitado para o exercício do cargo por motivo de doença, devidamente comprovado. Inciso 2, a serviço ou omissão de representação do município. Assim como essa observação que entendemos de relevância, o que deve ser cumprido pela administração municipal, manifestamos-nos favoravelmente à concessão de licença do cargo de prefeito municipal ao senhor Eros Danilo Araújo e também favoravelmente ao seu pedido para ausentar-se do país durante o período de 15 a 30 de novembro do corrente ano. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni.
Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de decreto legislativo número 171/2012, que aprova a prestação de contas do município de Telêmaco-Borba, Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2008. Deste modo, importa frisar inicialmente o conteúdo do parecer técnico elaborado pela Diretoria de Contas Municipais do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao primeiro exame de contas correspondentes ao exercício financeiro mencionado. Este, com base nos dados enviados pelo Executivo, concluiu que tais contas apresentam irregularidades formais, bem como materiais, incluindo a aplicação de multa nos termos da instrução número 1616/09. Foram apresentadas ressalvas com relação aos seguintes aspectos: extrapolação dos limites para a realização de operações de crédito, análise do sexto bimestre. Como irregularidades materiais foram apontadas, abertura de créditos adicionais acima do limite percentual autorizado na lei orçamentária, movimentação de recursos em instituição financeira privada, omissão de conta corrente no sistema informatizado, divergência entre as baixas da consignação do IRRF da Câmara, não contabilizados na receita da Prefeitura, falta de repasse das contribuições retidas em folha e devidas no INSS, falta de repasse da contribuição patronal ao INSS, falta de aplicação do índice mínimo em manutenção e desenvolvimento da educação básica, falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundes para o Magistério. Por fim, como irregularidade formal, foi evidenciada a falta de documentos ou dados informatizados, os quais impediram a apreciação completa do efeito. Diante de tais conclusões, foi oportunizado ao Executivo o exercício do direito ao contraditório. Com relação à documentação apresentada neste, foi emitida a instrução número 230/10 pela Diretoria de Contas Municipais, DCM, a qual concluiu que as contas continuam com irregularidades materiais, irregularidades essas em decorrência da falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o Magistério, Lei Federal número 11.494/07, artigo 22, multa LCE 113/2005, artigo 87, inciso 3, parágrafo 4º. Isto a frisar que foi também mantida a multa administrativa decorrente da referida irregularidade do atraso na entrega da prestação de contas em papel ou eletrônica. Diante da análise emitida pela DCM, a referida prestação de contas foi enviada ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o qual manifestou-se no mesmo sentido da DCM. Oportuno salientar, ante o exposto, que a administração municipal apresentou o segundo contraditório, que foi analisado pela DCM através da instrução número 1226/2012, a qual considerou as contas relativas ao exercício de 2008 como regulares com ressalvas, com aplicação de multa. Diante dos esclarecimentos prestados pelo Executivo Municipal, a multa supracitada foi convertida em ressalva. Com relação às irregularidades materiais apontadas, cabe destacar que também foram convertidas em ressalvas, diante da aplicação, até o início de abril de 2009, do percentual de 60,44% dos recursos do Fundeb para o Magistério. Após tais manifestações da DCM e do Ministério Público de Contas, os autos foram encaminhados ao gabinete do relator, qual seja o auditor Jaime Tadeu Leschinski. Este elaborou o relatório propondo ao colegiado que decidisse pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas do senhor Eros Danilo Araújo, referente ao município de Telêmaco-Borba, exercício de 2008. Tal recomendação se deu pela concessão de abono por parte do município, exercício posteriormente ao da referência, qual seja 2009. Por sua vez, restou demonstrado que houve aplicação do índice mínimo estabelecido para a valorização do magistério, não havendo, portanto, dano ao erário. No dia 4 de julho de 2012, ocorreu a sessão dos membros da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nessa foi emitido o acordo número 265/2012, no qual foi decidido por unanimidade, nos termos de voto do relator, a emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas do município de Telêmaco-Borba relativas ao exercício de 2008. Dessa maneira, essa contabilidade manifesta-se no sentido de acompanhar as conclusões emitidas no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado com relação às contas do Poder Executivo do exercício de 2008. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baiana, vogal Ezequiel Ligosco Betim. Com licença.
Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei número 111/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 102, de 2 de outubro de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 35.500. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender às despesas com a devolução do saldo de convênio Sincov 767501/2011. Com relação ao tema, o artigo 67 da Constituição Federal dispõe: são vedados, inciso 5, aberturas de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. O artigo 41 da Lei 4.320/64 dispõe que créditos adicionais suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária. Sobre o assunto, cabe menção ao artigo 43 da Lei 4.320/64, abaixo transcrito. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida à disposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos, inciso 2, os provenientes de excesso de arrecadação. Sendo assim, a situação descrita no projeto encontra amparo no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da referida lei. Em função disso, cabe destacar que a justificativa para abertura de crédito está exposta na mensagem que encaminhou o projeto, havendo também o atendimento ao disposto no artigo 46, na Lei 4.320/64. Tal artigo menciona que, quando da abertura do crédito adicional, deve-se indicar a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, elementos estes parte integrante do referido projeto. Insta a frisar que o demonstrativo de excesso de arrecadação por fonte apresenta o valor disponível de R$ 322,22. No entanto, no projeto de lei em análise, o valor apresentado com excesso de arrecadação corresponde a R$ 1.000. Tal situação se deve ao fato de que, até a aprovação do projeto, o valor disponível correspondente ao excesso de arrecadação será maior, tendo em vista tratar-se de rendimentos de aplicação financeira. Dessa maneira, o valor maior que consta no referido projeto se justifica, vez que, quando da abertura do crédito adicional, através do decreto do Executivo, haverá a correta indicação dos valores existentes em conta, desde que não ultrapassem o valor de R$ 1.000. Sendo assim, salvo o melhor entendimento, não se vislumbram vícios no referido projeto. Ao parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baiana, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Indicação número 667/2012, de iniciativa do vereador Nery Rafael Manguani, que indica ao seu prefeito para determinar os órgãos competentes da municipalidade a colocação de uma lixeira metálica em frente ao colégio do bairro Bom Jesus. Indicação número 668/2012, iniciativa do vereador Hélio César, que indica ao seu prefeito que seja implantada uma linha de ônibus circular que vá até o bairro Recanto Feliz, no horário das 15h30, e que também seja construído um ponto de ônibus coberto. Requerimento número 092/2012, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do seu prefeito que informe essa Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, a seguinte informação: como está o processo de revitalização do bairro Jardim União. Requerimento número 093/2012, de iniciativa do vereador Hélio César, que requer do seu prefeito que informe essa Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações: qual informação que a administração municipal tem referente ao processo dos bags, que foi protocolado no Ministério Público? Em qual data foi protocolado? O Ministério Público já solicitou mais informações à administração municipal? Por favor, enviar cópias do protocolo e do processo. É só, senhor presidente. Os projetos de lei 118 e 119/2012 serão encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Economia, Finanças e Orçamento para emissão de parecer. O projeto de lei 120/2012 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O projeto de lei número 111 será encaminhado para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. O decreto legislativo 171/2012 será encaminhado para discussão e votação em turno único na próxima sessão. O projeto de decreto legislativo número 172 será encaminhado para discussão e votação em turno único nesta mesma sessão. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito o primeiro secretário a leitura dos requerimentos apresentados para deliberação.
Item 9 da pauta, requerimento número 092/2012. Está em discussão a matéria. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento número 092/2012. Item 10, requerimento número 093/2012. Está em discussão o requerimento. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado o requerimento 093/2012. É o que temos de requerimento na presente pauta, senhor presidente. Como não há mais requerimento, solicito então do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos para o uso da explicação pessoal ou melhor, da palavra livre por 8 minutos. Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo. Boa tarde, senhor presidente. Nos honram com suas presenças aqui em nosso plenário. Aqueles que porventura nos ouvem pelas ondas da rádio ou pela internet. Quero, antes de mais nada, senhor presidente, justificar a minha ausência na nossa última sessão, que eu estive em Curitiba participando de sessão plenária ordinária do Conselho Estadual de Educação. Diga-se de passagem, eu sou conselheiro de educação desde 2007. Na ocasião, eu era secretário de educação, fazia parte da Undime, que é uma organização que congrega todos os secretários municipais de educação do Estado, e também fazia parte da direção nacional. E, na ocasião, a entidade me indicou para compor o Conselho Estadual de Educação. Como eu sempre fiz, respeitando a hierarquia, fiz um contato com o prefeito dizendo, olha, eu fui indicado para membro do Conselho Estadual de Educação, mas antes de assumir o compromisso, eu gostaria de que o senhor abonasse ou não. Na ocasião, o prefeito disse não, pelo contrário, tá? Mais do que abonado, porque nós precisamos realmente ocupar esse espaço, é um espaço importante, e o senhor está liberado para colocar o seu nome à disposição. E isso foi feito. Então, as reuniões do Conselho Estadual são ordinárias, elas começam normalmente na segunda-feira e vão até a sexta-feira, então são 5 dias de reuniões. Tem um decreto me nomeando, portanto, amparado por lei, né? Eu não vou a Curitiba porque eu vou passear, eu vou trabalhar em prol da educação. Quando o digníssimo prefeito me desafiou, porque na realidade não foi um convite, foi um desafio, para assumir a Secretaria de Obras, e vocês lembram que essa Secretaria de Obras estava um caos. Me desculpe as mães joanas, mas aquilo estava a casa da mãe Joana. Para vocês terem uma ideia, não existia almoxarifado na terceira maior secretaria do município. Então, ele fez o desafio. Eu, apesar, né, do tamanho, eu sou homem o suficiente para aceitar qualquer tipo de desafio, até porque não devo nada para ninguém. Entrei na vida pública e pretendo sair, vou sair dia 31 de dezembro, de cabeça erguida como entrei. Eu vou sair como entrei. Não tenho nada a esconder, a minha vida pessoal, a minha vida política, a minha vida pública está escancarada, está aberto para quem quiser fuçar, para quem quiser procurar o que é que seja. Portanto, o chefe do executivo sabia dessa situação. Uma das condições que eu impus a ele quando ele me fez o desafio para ir para a Secretaria de Obras, disse, olha, eu sou membro, o senhor sabe que eu sou membro do Conselho Estadual de Educação, eu tenho um compromisso com a entidade, eu não tenho suplente, portanto, eu não posso abrir mão da minha vaga de conselheiro. Ele disse, não tem problema, a gente vai conciliando. Tanto é que muitas vezes eu acabei não indo para a reunião do Conselho em função das atividades aqui na Secretaria de Obras. Por exemplo, teve uma ocasião que teve uma chuva forte e eu não me senti bem em sair da cidade, derramando água daquele jeito e ir para uma outra atividade. Então, eu procurei conciliar. Quando o prefeito faz algumas ilações com relação à minha conduta frente à Secretaria de Obras e de Educação, quero dizer para vocês que em vários momentos, né, se não fosse a minha interferência, ele estaria muito mais enrolado do que ele está hoje. Uma série de situações que aconteceram e que eu, né, com uma visão mais apurada, disse, olha, prefeito, não vamos por esse caminho porque vai dar problema. E aí acabou que não deu. E em muitas situações que amigos pessoais, amigos próximos do prefeito estavam colocando ele numa barca furada. Então eu não admito, eu não aceito esse tipo de ilação. Quando ele diz aqui que o meu irmão, Orival Antunes Carneiro, é borracheiro concursado da prefeitura há mais de 20 anos. Quando eu entrei na Secretaria de Obras, meu irmão já tinha uma função gratificada.
Quando eu assumi a Secretaria de Obras, eu assinei aqui um documento dando conta de todos os parentes que eu tinha na prefeitura, inclusive a minha esposa, que é diretora de escola, que foi legitimamente eleita pela comunidade. Então, eu tenho aqui esse documento, que quando eu assumi a Secretaria de Obras, eu elenquei aqui as pessoas que eram próximas a mim, que estavam na administração. Portanto, se tinha que ter tomado alguma atitude, era o chefe do executivo, não a mim. Quem que é o chefe do executivo? Não sou eu. Eu era secretário. Então, eu só estou usando da tribuna até um pouco exaltado, porque eu fico indignado, depois de tudo que eu fiz por essa administração, inclusive perdi noite de sono, final de semana, tentando dar o melhor de mim, e fiz o melhor que pude, tanto é que ninguém pode negar os avanços que nós tivemos na área de educação, que depois continuaram com a professora Cláudia. Ninguém pode negar que, apesar das condições que me foram dadas, eu fiz o possível para reerguer a Secretaria de Obras, porque eu volto a afirmar, estava totalmente largado. Vocês se lembram, eu levei vocês lá para conhecer. Pois não. Quero agradecer ao senhor, que foi um dos secretários que mais me ajudou na área 4, na área 10. Eu estou saindo da Câmara, mas tenho esse orgulho que você foi um secretário que usou da sua coragem para me ajudar. A Jansqueira Filho e a área 10 e a área 4. Obrigado, meu. Obrigado, senhor. Eu quero deixar claro que, tanto nos dois momentos em que eu participei da administração, eu nunca olhei a cor partidária, se era rico, se era pobre, se tinha poder ou não. Eu sempre procurei atender a todos sem distinção. E no caso específico da área 4, eu via a necessidade e também a sua interferência. Porém, sempre o critério principal foi a necessidade da determinada comunidade. Então, quero dizer que eu sempre trabalhei dessa forma. Quando o prefeito fala aqui das minhas ausências, agora eu quero perguntar o seguinte: e os servidores públicos municipais que participam dos conselhos, eles também pedem licença para participar dos conselhos? Os servidores públicos que fizeram curso da UAB pediram licença para isso? O prefeito, quando viaja na sexta-feira à noite e fica até quarta em Curitiba, às expensas do erário, ele pede licença para isso? Eu agora, depois que, no apagar das luzes, é que vem à tona esse tipo de coisa, mas eu volto a dizer, quem quiser pode procurar o Ministério Público, quem quiser pode ir para a Justiça, pode fazer o que quiser, que eu tenho certeza absoluta que não terá nada que possa me desabonar. Quando o prefeito fala de que agora eu tive um surto moralista, eu sempre defendi os princípios da moral e dos bons costumes. Na sessão anterior foi lido um outro expediente que fala que eu participei da administração na elaboração da reforma administrativa. Participei. Quando eu voltei, na segunda vez, como secretário de obras, já estava em curso a reforma administrativa. E eu sempre debati e disse, gente, reforma administrativa é para diminuir cargos, não é para aumentar. Tanto é que quem tiver a paciência de olhar a reforma que está aqui na Câmara, vocês vão ver que a única secretaria que diminuiu a quantidade de cargos comissionados e diminuiu os valores de remuneração foi a Secretaria de Obras. Eu fiz questão de fazer uma limpa. Para vocês terem uma ideia, Curitiba, que é a capital do estado, que hoje tem mais de 1 milhão de habitantes, tem 650 cargos comissionados. Hoje, o município de Telêmaco Borba tem mais de 200. Então, a proporção ela está totalmente capenga. Então, eu sempre defendi e vou continuar defendendo o servidor público de carreira, aquele que faz concurso, aquele que vai ficar a vida inteira na prefeitura. Agora, tem que ter cargo comissionado? Tem, mas o cargo comissionado tem que ter competência também e tem que ter condições de poder exercer esse cargo. Não pode ser porque é apaniguado, porque é aquele que bajula o prefeito, aquele que na época da eleição fica até de madrugada pregando placa na rua ou jogando panfleto apócrifo. Tem que ser alguém que tenha capacidade técnica para exercer o cargo comissionado. Eu não sou contra que tenha, mas eu continuo achando que a nossa cidade, mesmo com a proposta de reforma administrativa que se encontra nessa casa, continua tendo muito cargo em função da nossa população. Então, gostaria também de salientar, quando o prefeito fala que eu disse que o vereador faz afirmações genéricas e cita o prefeito e colaboradores da administração de algum município sobre o uso de verbas públicas. Eu nunca falei isso aqui. E sempre que eu falei nessa tribuna, eu dei nomes aos bois. Eu não estou aqui fazendo ilações de que esse ou aquele servidor se utiliza de má fé das verbas públicas. O que eu disse aqui é que, no período que antecedeu a eleição, nós tivemos sim um grande acréscimo de cargos comissionados que foram
recolhidos na prefeitura e tivemos também vários que já eram de cargos comissionados que tiveram remuneração elevada. Senhor presidente, em respeito ao regimento, eu gostaria de encerrar por aqui e já me inscrever para a explicação pessoal. Faz uso da palavra o vereador Ezequiel Vygotsky Betim. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, boa tarde a todos. Senhores, hoje, na parte da tarde já, alguns dos senhores devem ter acompanhado pelo rádio aí, né? Onde aconteceu mais um assassinato, né? Que um menino, né, de 13 anos e outro coleguinha, né, acharam a arma e, pelo que eu estava escutando, né, eles estavam brincando com essa arma e acabou-se, né, um tirando a vida do outro. Senhores, imaginam a mãe dessa criança, que para mim 13 anos é criança ainda, falecendo, e também o que puxou o gatilho. Imagina a família desse moleque, né? O sentimento dessas pessoas como está. Aí eu estava lembrando, gente, alguns tempos atrás, quando teve aquela campanha, né, nacional aí do desarmamento. É lógico que ali foi uma coisa muito boa. Eu acredito que pessoas de bem não tem que usar arma, né? Eu acho que quem só pode usar arma é a polícia, né? E o nosso exército. Mas infelizmente as coisas são diferentes. Mas analisando melhor, senhores, nós vemos as crianças quando chega numa loja de brinquedo, eles ficam fascinados, né, quando verem essas armas de brinquedo nas lojas. Por que então que não é feita uma lei em nosso município para que fosse proibido, né? E nosso município não, que aí envolve a lei federal, né? Por que não ser os deputados federal, né? Alguém que se importe realmente com a nossa população, venham apresentar um projeto, né, que seja proibido no nosso território, né, do nosso Brasil, que fosse proibido a venda de armas de brinquedo. Porque, logicamente, o brinquedo, ele é um incentivo para desenvolver a criança, mas coisas boas. Agora, uma arma, gente, de brinquedo, vai desenvolver o que de bom para uma criança? Vocês podem ver, às vezes, quando tem ali dois ou três brincando, né? Criança com arma na mão. Então, que fosse pensado melhor, né, essa situação em nosso país, para que fosse, né, criada uma lei e proibir a fabricação de brinquedo em nosso país, de arma de brinquedo, quer dizer, e também que fosse proibido a entrada dessas armas de brinquedo em nosso país. Eu gostaria aqui também, senhor presidente, até o senhor mesmo fez também um requerimento a respeito desse problema, que era ali entre a Rua Araucária e a Rua Palmeiras, né, que nós fizemos esse requerimento e fizeram lá a duplicação, mas eu não sei, gente, eu achei muito esquisito aquele negócio ali, parece que não está funcionando, não. Eu acho que teria que ser feito alguma coisa para poder melhorar ali, porque a situação não melhorou em nada pelo que a gente está analisando ali.
Então o pessoal, nossos engenheiros, que deu uma analisada melhor ali para que realmente funcione. Porque a duplicação foi feita, então acho que dando uma melhorada ali vai funcionar legal. Outro recado também seria para as pessoas portadoras de deficiência física e nossas pessoas idosas, né? Enfim, a pessoa com deficiência que tem aquelas credencial e que já faz alguns tempos que foi feito, né? Tem que ser trocada essas credencial, que algumas já venceu, né? E também agora com a municipalização do trânsito tem que se renovar essa credencial. Então o pessoal que fique atento, para não levar multa aí na avenida. Outra preocupação, senhores vereadores, é a respeito aqui, que sempre a gente tem comentado, né, essa nova unidade da nossa empresa Klabin aqui do nosso município. A minha preocupação e a dos senhores também, logicamente não é diferente, é a respeito da saúde. E logicamente segurança é outro problema, né? Mas uma curiosidade, né, que a gente tem, o que a Klabin vai estar contribuindo principalmente na área da saúde, né? Se eles vão ter um local, né, com médicos para poder atender, porque eu estava ouvindo no rádio agora esses dias, diz que é somente em Ortigueira, né, e Telêmaco Borba que vai ter, né, que vai hospedar esse pessoal que vão vir de fora aí. Então fica aqui essa preocupação, né, e eu acredito que a Klabin, sim, com certeza vai estar contribuindo, porque a nossa saúde já está um problema sério, né? Tem que se melhorar, e a tendência aí, se não houver, né, essa participação da empresa, aí vai se complicar ainda mais o ano que vem. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, é só que temos ainda inscrito o Hélio César. Boa tarde, senhor presidente, companheiros vereadores, munícipes que nos prestigiam. Hoje se faz no nosso meio nosso secretário de saúde, Ricardo Arcanjo, presidente do bairro das Sem Casa, Lorival. Seja bem-vindo a todos. Senhor presidente, quero aqui dar meu sentimento à família do seu Ademar Filizardo, que veio a óbito ontem. Era um funcionário da prefeitura, estava encostado. Quero dar meu sentimento à sua família, a dona Vera, seus filhos. Que Deus conforte essa família aí. Da mesma forma, como o vereador Ezequiel comentou aqui, também a família do jovem que faleceu e também do jovem que veio, né, numa brincadeira, num acidente fatal. Que Deus conforte as duas famílias, porque não é fácil. Um lado a vítima, né, e outro lado a criança de 10 e outra com 13. Então é só Deus mesmo para abençoar essas famílias aí. Dona Vera, que Deus conforte a senhora e a sua família. Senhores vereadores, quero aqui também dar meus parabéns ao Haroldo Klucheski, reeleito presidente do Conselho da Saúde. Novamente, uma votação unânime com 16 votos ao seu lado. E que Deus ilumine ele, né? E toda a sua equipe que está por trás dele, porque a gente sabe que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Se não tiver as pessoas para ajudar a gente, pode ter certeza que as coisas não andam. Então, Haroldo, né? E aproveitar nosso secretário Ricardo e toda a equipe que estão fazendo esse trabalho na cidade aí, na área da saúde. Também, senhores vereadores, estou entrando com requerimento, os senhores acabaram de ver nas suas pautas aí, a respeito do caso dos BEG. Já está indo para quase 2 anos, senhores vereadores. E até agora, tudo quieto, tudo parado.
Não ouviram ninguém. Vai acabar o ano, será que não vão chamar? Eu acho que nós temos, vou ficar em cima, como eu já falei aqui, né, se tiver alguma coisa errada, que as pessoas que tinham envolvidas nisso aí que paguem. Porque tiraram da boca de famílias ali, como eu falei da cooperativa, os senhores já sabem melhor do que eu, são 50 famílias que a renda não chega a R$600. Trabalho das 8 da manhã até as 18 horas. Então, que se tiver alguma pessoa que fez, né, que tem que ser punido, sim. Mas já está indo para quase 2 anos, até agora nada, senhores vereadores. Isso é brincadeira daí, né? Também quero aqui enaltecer os moradores do bairro Jardim União, que se fazem presente aqui hoje, nessa reunião. Muitos deles sempre estão acompanhando com a gente aqui. E essa revitalização, senhor presidente, já está indo para 2 anos. Chamaram o povo ali na Casa de Cultura, segundo o nosso prefeito, que era para começar, não ia 5, 6 meses, senhores. Já está indo para 2 anos. Aí, senhores vereadores, eu que vi muitos ali crescer, como está seu Clarício ali, e seu vizinho ali, que eu não recordo o nome, que me conhece desde piá. Ali são famílias que estão ali sérias, pessoas boas, senhores vereadores. E estão desrespeitando aquele povo ali. Aqui é a dona Marlene, moradora, que na frente da casa dela, para passar é só com trator. Aí, senhores vereadores, estivemos com o nosso secretário, seu Álvaro Queiroz, disse que ia colocar umas manilhas. Colocou 30 manilhas, começando do bar da Sueli até chegar na casa do irmão do Clarício, e pararam. A parte pior, senhores, aonde que precisava mesmo as manilhas, não colocaram. Então, senhor presidente, senhores vereadores, entrei com requerimento aqui, querendo saber, será que vai demorar mais quantos anos? Aí, mas fala para os moradores que vai demorar. Não precisa falar para 6 meses, agora já tem para 2 anos. O vereador me permite uma parte? Toda vereador José Reinaldo. Então, eu já disse aqui, e volto a repetir, que uma das situações que mais me incomoda nessa cidade não é de agora, desde o ano de 2000, quando eu passei a frequentar aquela região, quando eu fui candidato, é justamente a situação do Jardim União. E quando eu assumi a vereança, uma das minhas preocupações continuou sendo essa. Tanto é que apresentei ao prefeito, uma época, um projeto juntamente com o pessoal da Sanepar, para que houvesse essa possibilidade da revitalização, da reurbanização do Jardim União. Um dos motivos que me levaram a aceitar o desafio de ir para a Secretaria de Obras também foi esse. Porque se a gente passa pela vida pública e não muda a vida das pessoas, então não teve sentido a nossa passagem por aqui. Nós fizemos na época, junto com a equipe da Secretaria, o levantamento topográfico, fizemos os projetos estão prontos, de arruamento, de projeto elétrico, projeto de rede de esgoto. Fizemos também, junto com a Sanepar, o levantamento para que houvesse a tubulação ou a rede para coletar o esgoto. Então, isso está tudo pronto. Inclusive, quando eu saí da Secretaria de Obras, tinha o edital, tinha uma empresa que havia adquirido o edital para que houvesse já o processo, para que efetivamente se resolvesse o problema do Jardim União. Eu sei da sua preocupação, eu também fico indignado com isso, porém, o Jardim União não se resolve com paliativo. Ali, ou faz tudo de uma vez, ou então a gente vai ficar eternamente remendando. Mas eu quero aqui me somar ao senhor, e aqueles que se preocupam com a situação, e dizer que também gostaria muito de que definitivamente a situação ali se resolvesse. Obrigado, vereador José Reinaldo. Dá uma parte, novo colega. Toda não. Vereador Hélio César, no meu ponto de vista, este projeto ou essa construção, o início das obras já tinha que ter acontecido. Porque há quase 6 meses atrás, numa reunião com a Caixa Econômica ligou o seguinte,
falta essa decisão entre o governo do estado e o governo municipal para a rede de esgoto. Então, logo isso se concretize, está nas nossas mãos. Então eu vejo o seguinte, o ente municipal já fez o projeto, fez todos os trâmites, o ente estadual assinou em parceria com o município entrou com 30% da contrapartida para estabelecer 4 quilômetros de redes de esgoto, que vai aqui do Jardim União até, descendo por trás do São Roque, Jardim Kroll até a Fazendinha, entre São Francisco e Bonavila até a Fazendinha, e eu não entendo, então, o porquê que agora, estando no ente federal, como é a Caixa Econômica, e esses dias, então, eu tratei com o prefeito nesse sentido, e propus, e eu quero propor aqui, para que nós façamos um ofício desta Casa de Leis ao gerente da Caixa Econômica e convidemos o prefeito municipal e os órgãos competentes do município também para levantarmos isso, como que está e por que ainda não se iniciou ou quando vai iniciar. Porque, apesar de que algumas medidas paliativas se possam fazer no Jardim União, como manilhas, limpeza, não obstante a isso, evidentemente que tem outras ações que não tem mais medidas. Tem casas que estão caindo dentro das fossas porque não existe mais lugar de fazer fossa. Então, quero me juntar aqui para que nós entremos numa conversação, façamos essa força coletiva e possamos, então, ir até a Caixa Econômica Federal, levantar aonde que está emperrado este projeto. Obrigado, vereador Neri. Os senhores conhecem aquela situação ali, e quero aqui dar os parabéns a vocês que estão aí, o Vitório, que está lá no fundo lá, que são pessoas que se preocupam, viu, senhor presidente? Que eu estou lá, sempre estou passando por ali, conversando com eles, mas, Fubá, como é que vai ficar aqui? Estamos esquecidos, mas nós, como vereador, nós podemos cobrar, mas não podemos fazer. Até, vereador, louvável a tua situação aí, senhor presidente, eu quero também, e também, senhores, chamar também, mais uma vez, mas não adianta eles virem aqui e falar que eles não podem fazer nada. A respeito daquelas casas lá no Rio Alegre, Recanto Feliz, que segundo a moradora saiu de madrugada corrida de lá. Ela foi na Caixa Econômica para entregar a chave, eles não podiam pegar a chave. Foi na ação social, a ação social também não podia fazer nada. A pessoa saiu de madrugada e foi embora. Então eles têm que vir aqui, essas famílias que não querem ficar lá, que estão dando as casas por 2, 3 mil, que passem para as famílias que estão precisando e querem realmente. Também enaltecer a pessoa do seu Rui Cigano aí sem casa, que é outra pessoa que cobra incansavelmente quando me vê, né, ele preocupado, que muitos falam que os vereadores não fazem nada, que o vereador só está aqui para pegar o dinheiro, mas nunca vem aqui nessa casa para ver o que realmente os vereadores estão fazendo. Fica falando, fala, mas não sabe nem o que está falando. Então, parabéns a vocês. Vocês cobram, vêm sempre aqui no gabinete, cobrando. Parabéns a todos vocês. Senhor presidente, como acabou meu tempo, eu quero aqui também me inscrever para a segunda, que eu tenho mais um debate para me fazer aqui ainda. Dá tempo de mais um? Não. Dá tempo. Quem que é o próximo? Dá tempo de mais um? Dá tempo. Faz uso da palavra, vereador Renato Baena. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por todos nós desta Casa de Leis, demais vereadores e aqueles que fazem presente hoje, presidente de bairro, vereadores reeleitos, presidente de bairros, enfim, amigos nossos, imprensa escrita e falada, nossa secretária Ricardo Arcanjo, aos pastores e aqueles também que se faz presente no Jardim União, porque não é só um vereador. Aquilo é uma luta de muitos anos atrás, que eu também venho lutando. Eu, na época da arrancada ao Jardim União, foi eu que ajudei na luz e na água, eu que dei os postos e eu que dei as mangueiras para lá. Então aqui são coisas que
não é só um vereador, é todos os vereadores dessa Casa de Leis. Quando o nobre vereador Fubá e os demais vereadores falam que a Caixa não se faz presente, pelo tempo que já está em trâmite o Jardim União, era para estar tudo pronto aquilo lá, porque não é um ano, não é dois, é muito mais, é 10, 12 anos que já está findando. O que eu quero dizer que o Jardim União é o lugar de pessoas qualificadas, que nós todos temos amigos lá, e até parentes, por que não? Então o que eu queria dizer que a Caixa e o prefeito desse mais olhada com mais carinho a eles lá. Eu gostaria também de dizer senhor prefeito... Permita uma parte, nobre vereador? Pois não, pode falar. Quero enaltecer ao senhor e dizer ao senhor, a respeito do Jardim União, o vereador que mais conheceu daquela área, porque eu era do meu urbanismo, eu estou na minha mão há mais de 2 anos, o projeto, o esquadramento, medição dos terrenos, tudo na minha mão. E estive esses dias com o prefeito na Caixa Econômica, eu vou dar mais um alerta, que o presidente da Caixa lá, da Caixa Econômica, prometeu que ia fazer 100 casas agora, começar este ano. Mas, de certo, reuniões não faz casa, reuniões nós já fizemos bastante. Pô, queira Deus que ele faça, comece este ano. Mas eu acho que o nosso representante do prefeito não estava junto, que dia que nós fomos na inauguração da Caixa. Então, o presidente da Caixa garantiu que ia começar este ano. Ainda este ano, menos 100 casas lá. Tomara que saia, né? Mas eu fico triste, porque eu fui um vereador que conheço tudo, desde os projetos do engenheiro Darcy, que fez aquele projeto do esgoto, e eu que levei a ele, eu que corri atrás dele. Eu estou com na minha mão, dentro do meu gabinete, todos, as medidas do loteamento do Jardim União, está na minha mão. Mostrei aí para várias pessoas que está na minha mão, mas infelizmente acontece em várias administrações públicas. Reuniões, mas não toma decisões. Isso não faz minha parte. Muito obrigado. Nada que é. Eu gostaria também de lembrar o nobre vereador, que eu também fiz parte desde o começo, que eu sou relator da Comissão de Urbanismo. E eu, por diversas vezes, então, nós dois e o nobre vereador mais aqui, Ezequiel. E o que eu gostaria de falar, nobre presidente, é sobre a segurança de Telêmaco Borba. Os policiais de Telêmaco Borba, eu tenho certeza sim, eles sabem, nos bairros, nas vilas, as gangues que eles têm, eles dão tiro para todo lado. Ontem fizeram tiroteio lá embaixo na Santa Rita. Ou eu cheguei no sítio ali outro dia lá, tá gente correndo atrás de gado, tudo armado. Ele perguntou uma coisa: eu não posso ter arma, mas o ladrão pode me encostar um revólver no pescoço e levar a vaca e dando risada. Já não é uma, nem duas, nem 3 vezes que já fizeram isso comigo. Então eu quero o seguinte, que pedir encarecidamente que a Polícia Civil e a Polícia Militar dê batida assim, nas vilas, porque as pessoas se encontram, e não é só na vila, tem muitos aqui no centro também, que é perigoso. Tem pessoas que são amigos de alguém e esse alguém é acobertado. Então o que eu quero dizer, esta Casa de Leis nunca cobertou aquele que não é merecedor de ser um edil de Telêmaco Borba. Pode ter certeza, esta Casa de Leis quer o real, quer a vida melhor para a nossa comunidade. Eu gostaria também de falar, essas pessoas das armas, cada caso é um caso, mas as pessoas têm arma na mão, compram quantas quer, vai aonde quer, mas para acabar isso, tem que ter batida lá em lugares que as pessoas sabem, e com certeza a Polícia Civil e a Militar, nós temos que clarear, dar luz a ela para fazer batida, porque não é fácil o que está acontecendo. Estavam os rapazes ali aqui perto do Senai, e era uma brincadeira, aniversário, como falou o novo vereador. E esse rapaz que foi palhado é meu sobrinho, não tinha nada a ver com nada, que esse tal de Fofão. Ele perguntou, ele pegou advogado, está recorrendo, e agora? Está insano? Está saindo de tudo? É justo isso? Não é. Então vamos ver, se o meu sobrinho também, ele é culpado,
ele tem que pagar. Mas se aquele que chegou atirando, ele atirou, mesmo que não seja, ele atirou. Ele tinha armas na mão, a primeira arma, ter arma em mãos é crime. Eu lhe pergunto agora, eu não posso ter uma arma para ir ali no sítio e cuidar das minhas coisas? Por que não pode então? Por que esta casa daí, cada vereador não pode ter uma arma? Por que a comunidade de Telemaco-Borba não pode ter arma para se defender? Eu estou cansado de ir no meu sítio e encontrar bandidos armados e voltar para trás chorando. Eu estou cansado, já reclamei nessa casa da lei muitas vezes aqui. Eu já reclamei, já me renderam, já levaram minhas crianças embora. Tem diversos DO na delegacia. Vão lá e levanta isso aí. Eu lhe pergunto, se arma o bandido pode, Telemaco-Borba também pode, aquele que precisa de arma, tem que ter a sua arma sim, para defender, porque ela precisa da arma. Eu daqui para frente, eu vou tentar buscar, porque não é real isso aí. A comunidade precisa sim estar armada para defender, para se defender, porque não é brincadeira que está acontecendo. Olha só. Você chega ali na esquina, o cara está armado. O cara passa com o cachorro, com tudo, vai caçar no mato com espingarda nas costas. Eu lhe pergunto, é liberado? O pessoal dá um tiro nos matos, 5, 6, 10 tiros, e todo mundo escuta, mas ninguém vai lá ver. Mas vai lá ver para você ver o que acontece. Não é só isso. O pessoal faz as brigas de galo por aí, vai preso. Tá? Você vê, a OMA, as coisas... É a luta que a pessoa também fica lesada, fica deficiente físico. Eu lhe pergunto, a linhagem do ser humano, essa briga de cachorro, ele não é ser humano. Então tem que ver a todas as coisas, não é só ali. Desde a arma que necessita até a arma. Quem precisa de uma arma tem que ser liberado sim para uma defesa pessoal. A todos uma boa noite, muito obrigado. Tendo chegado ao fim horário do pequeno expediente e dando sequência aos nossos trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia, discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 112/2012. Está em discussão a matéria. Como não houve intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 112/2012. Discussão e votação em turno único. Projeto de decreto legislativo 172/2012. Pode ler completo. Que concede licença ao senhor Eros Danilo Araújo do cargo de prefeito municipal de Telemaco-Borba, bem como autoriza o seu afastamento do município no período de 15/11 a 30/11 de 2012. Está em discussão a matéria. Presidente, com a palavra o vereador José Reinaldo. Eu gostaria de saber se veio, por exemplo, qual é o destino, para onde que o prefeito vai, se essa viagem é inadiável, até porque nós estamos aí num momento importante de transição, né? Nós temos um prefeito eleito, temos dificuldades enormes que serão enfrentadas. E aí nós precisamos saber se realmente não tem outra opção, tem que ser agora, não pode ser em janeiro, quando já estiver mais tranquilo, enfim. E deixar claro que essa viagem não é às expensas do erário. Essa viagem, se acontecer, será por conta do prefeito, é isso? Solicito então do primeiro secretário que faça a leitura do requerimento, onde o prefeito enviou para esta casa, que se transformou no decreto legislativo. Só gostaria de pedir ao secretário lesse os dois requerimentos. Só para mais informações, ele mandou um primeiro ofício, daí foi questionado pela presidência dessa casa, aí ele mandou o segundo ofício. Então, gostaria que lesse o primeiro e depois lesse o segundo ofício. Bom, aqui trata-se então do ofício 225 de 2012, 30 de outubro, que é o primeiro ofício. Senhor Presidente, a Administração Municipal de Telemaco-Borba, nos termos do artigo 27, do inciso 6 e 7, artigo 76, artigo 77, 1 e 2, parágrafo único, todos da Lei Orgânica Municipal, solicita para signatário deste, em regime de urgência, a concessão de licença para o afastamento do cargo de prefeito no período de 9 a 25 de 11 de 2012, bem como autorização para ausentar-se do país no aguardo de vossa apreciação e deferimento
Para com o solicitado, subscrevo-me atenciosamente, Eros Danilo Araújo. Na sequência, ofício 228, de 31 de outubro. Senhor Presidente, a Administração Municipal de Telêmaco Borba, nos termos do artigo 27, a Câmara compete as seguintes atribuições: conceder licença ao prefeito e vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo, autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 10 dias e do país por qualquer prazo. E artigo 76, em caso de licença ou impedimento, o prefeito será substituído pelo vice-prefeito e, na falta deste, pelo presidente da Câmara Municipal. Todos da Lei Orgânica Municipal, solicita, para que o signatário deste, em regime de urgência, a concessão de licença para afastamento do cargo do prefeito no período de 15 a 30, por motivo de férias, bem como autorização para ausentar-se do país. Solicita, outro sim, tornar-se sem efeito o ofício 225 anterior. No aguardo da vossa apreciação e deferimento para o solicitado, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Eros Danilo Araújo. Continua a palavra o vereador José Reinaldo. Só para deixar claro para quem está aqui no nosso plenário e quem nos ouve, que o primeiro ofício, pelo primeiro ofício, seria as custas do município, a viagem. Exatamente. No segundo, por isso que foi feita a troca, foi feita a modificação. Exatamente. Então, deixar muito claro isso, que com base no que foi lido do segundo ofício, né, se o prefeito, porventura, viajar, ele viajará às suas custas, e não às custas do erário municipal. Exatamente. Conforme o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Continua em discussão. Com a palavra o vereador José Reinaldo, Renato Baiano. Se ele fizer sua viagem e na volta trouxer algum documento para que possa receber, ressarcir, então ele não tem direito nenhum na volta de receber o bônus da viagem, não é isso? Porque se ele vier ou aparecer com algum documento, nós podemos cancelar o pagamento, não é isso? É tudo, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Gilson, com a palavra. Bem, senhor presidente, segundo o ofício, essa viagem é livre, não vai ser remunerado. O subsídio dele, do dia 30 de novembro, vem pela metade. Tudo bem. Só que tem um porém. Essa licença não pode ser remunerada para mais 16, 17, 18 dias, apenas 15 dias, mesmo ele esteja fora do país. Vale por 15 dias a licença. Fora isso, ele tem que estar aqui. Ele lá fora não tem como prorrogar para mais alguns dias. Só por questão de ordem, a lei orgânica, ela coloca que o prefeito, para se ausentar do município por 10 dias, ele tem que pedir autorização ao Poder Legislativo. E para ele se afastar do país, ele precisa pedir independente do tempo que ele vai ficar, conforme a nossa lei orgânica. Mas daí, senhor presidente, aqui já não está dando prazo de 15 dias? Então a licença vale por 15 dias. Ele está pedindo, senhor vereador, no prazo do dia 15 do 11 a 30 do 11. Este é o prazo. Tá ok, então para o dia 1º de dezembro não vale mais, ele tem que estar aqui. Ok, obrigado. Continue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Hélio César. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que aí ele está mostrando que ele não tem respeito com a população de Telêmaco Borba, com o povo que confiou 2 vezes nele. Primeiro, senhores vereadores, ele encheu a máquina, em cargo comissionado. Passou a eleição, senhores vereadores, ele mandou todo mundo embora. Cortou FG, cortou hora extra, cortou o salário de muitos. E nós estamos, senhores vereadores, num momento muito delicado. O senhor prefeito tem que ter mais responsabilidade, senhores vereadores. O momento onde está a transição para ele passar a prefeitura para o nosso prefeito Gibson, para assumir em 2013. Aonde também, senhores vereadores, que está lá os predinhos, que está 2, 3 meses com a rua parada. Aonde também, senhores vereadores, que o postinho de saúde do bairro Santa Rita está parado, senhores vereadores. O CMEI de perto do Hospital do Feitosa, senhores, está parado também, senhores vereadores. Aí o nosso prefeito está pensando o que com a nossa população? Qual que é o respeito que ele tem com a população de Telêmaco Borba?
Até primeiro, senhores vereadores, que manda para essa casa, está achando que tem alguém bobo aqui? Manda o ofício a trabalho. Agora, senhores vereadores, ele manda outro ofício, está precisando de férias. Também, senhor prefeito, senhores vereadores, aquele pessoal que corre atrás do caminhão de lixo o dia inteiro, senhores vereadores. Aquelas moças que ficam o dia inteiro roçando e carpindo na nossa cidade. Aqueles pessoal que limpam as bocas de bueiro da nossa cidade, senhores vereadores. Os pintores, os eletricistas também, senhores vereadores. Os motoristas que ficam o dia inteiro naquele caminhão, naquelas máquinas, senhores vereadores. Eles também precisam de férias, senhores vereadores. Aí o nosso prefeito cortou as férias, não vai ter férias, senhores vereadores. Aí ele está querendo viajar, senhores vereadores? Deixa para viajar o ano que vem, né? Que ele vai ter o ano inteiro para viajar. Era só, senhores vereadores. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Souza. Bom, senhor presidente, eu também concordo inteiramente com o que o vereador Fubá falou, né? O momento agora é um momento de transição, onde o prefeito vai estar passando tudo como está o nosso município ao novo prefeito. Temos ainda muitas obras aí que estão paradas, né? Que é o momento aí do Dr. Eros agora fechamento de conta, fechamento de mandato. Eu acho que o Dr. Eros pode muito bem esperar para viajar o ano que vem, porque não é um motivo de doença, né? Se fosse algo na questão de doença, ainda, né, a gente poderia discutir. Mas férias, como falou o nobre vereador, eu assino embaixo, ele vai ter, a partir de janeiro, aí, muitos anos para poder tirar férias. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Teixeirinha. Quero claramente, sou o vereador Teixeirinha, para que todo mundo saiba. Eu acredito que o nosso prefeito, eu também vou ocupar esta casa até o dia 31 de dezembro. Mas cumpro com meus deveres até as últimas horas que pertencia a esse cidadão que vos fala. Acredito eu, se tivesse psicologicamente para descansar a mente, eu também teria o meu direito. Mas vou trabalhar honestamente até as últimas horas que contar dentro dessa casa. Eu acredito que o nosso senhor, doutor Ero, prefeito executivo de Telêmaco Borba, também tinha que cumprir. Que se ele tivesse enfermo, ele podia até pegar um atestado médio e receber pela prefeitura o trabalho e fosse tratar fora. Mas como vai passear cuidadamente psicológica, nós todos que não vamos ficar nesta casa deveríamos estar. Mas nós somos cidadãos e respeitamos os nossos pessoal, seres humanos, cidadãos telemaco-borbenses. Devemos cumprir o nosso dever até as últimas horas que pertencia ao nosso trabalho dentro desta casa. Como legislador, como executivo, ele também deveria fazer esse mesmo trabalho. Eu quero deixar aqui, como a lei desta casa, como manda a lei desta casa, que corre que ele veio pedir as férias. Este é o meu grupo, que já falaram que eu pertenço a um grupo do presidente, que sentava em cima do dinheiro da Câmara, que ele andou falando anteriormente. Eu quero dizer que eu seria um dos vereadores que não ia assinar para ele viajar. Porque fiquei muito doído no meu coração, que fui o vereador que mais assinei projeto para o doutor Ero. Todos eles, todos aqueles projetos que ele mandou, eu olhava e lia e assinava para ele. E no final desse mandato, ele teve a coragem de dizer que o grupo do presidente, que era eu e mais outros amigos, não vou citar o nome dos meus companheiros, que estão de ética, mas eu faço parte de um do grupo do Cezinho, nosso presidente. Pode ter certeza, presidente, vou ser honesto e vou cumprir com o meu dever como parceiro do grupo do presidente Cezinho até o final desse mandato. Quero dizer a todos os meus companheiros, até ele que me jogou umas pedras no final, não vou sentir dor, porque muitos, ele me jogou pedra, mas tem muito que me joga flor. Muito obrigado, boa noite a todos. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ezequiel. Senhor presidente, em 2011, eu intervi, né, a respeito de uma licença
para uma professora portadora de deficiência física, para que ela pudesse fazer um tratamento. O que aconteceu? Ela não foi atendida, né? Não aceitaram esse pedido dela. E aí ela, por conta própria, né, foi até o hospital, internou, né, mas infelizmente já era um pouco tarde. E no próprio hospital, ela andou caindo e se quebrou toda. Quer dizer, para ela foi negada essa licença. Uma pessoa doente que estava precisando fazer esse tratamento. Então eu quero dizer o seguinte, eu acredito que o prefeito pode sim esperar o ano que vem para poder fazer essa viagem. É um direito dele, logicamente, não podemos dizer que ele não tem esse direito. Mas eu acho que ele está sendo deselegante, né, com a nossa população e também com o prefeito, né, que acabou de se eleger, que é o Gibson. Né, nessa transição que está tendo aí, né, que estão fazendo, eu acho que esse não era o momento, né, do prefeito viajar. Né. Logicamente, como falei, é um direito dele, né, mas eu acredito que essa viagem ele poderia pensar o ano que vem, a não ser, né, que seja caso de saúde, aí é outra coisa. Mas fora disso, também fica aqui a minha crítica, né? Respeito o prefeito, logicamente, mas fica a minha crítica aqui também. Continue discussão a matéria. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Senhor presidente, na condição de líder do governo, eu sempre tenho dito que não sou líder do prefeito Eros, eu sou líder de projetos da administração que venham de encontro aos benefícios da nossa comunidade. E tenho me posicionado também diretamente com o prefeito municipal contra algumas decisões, como por exemplo, corte de horas extras dos FGs, porque entendo que as FGs é uma valorização do profissional competente, do profissional produtivo. Hora extra é uma necessidade de se trabalhar nas emergências, nas urgências que existem as demandas na nossa cidade. Não obstante a isso, eu seria contra, então, e sou a favor da licença do prefeito, e seria contra se fosse com o erário público, através dos subsídios, através de uma representação do nosso município nessa época. Mas tendo em vista até que eu não deixaria de dar uma concessão de licença a um funcionário público, até porque muitas vezes o funcionário público tem seus problemas particulares, pessoais e familiares que nós não sabemos. Né? Da mesma forma, o prefeito pode estar passando, eu não me deu qual é o motivo do seu pedido de licença. Eu entendo que é uma prerrogativa dele, até porque nós temos um vice-prefeito capaz, inclusive de sentar na cadeira lá 15 dias, e tem todas as prerrogativas de prefeito para tomar as decisões que ele achar plausível. Essa é a minha posição, senhor presidente. Como todos já usaram a palavra, nós vamos para a votação. É uma votação simples, maioria absoluta, o presidente não vota. Então é uma votação simples. Como terminou o processo de discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Eu voto contra, com declaração de voto com base no artigo 150 do nosso regimento interno. E posteriormente enviarei a declaração de voto para ser anexada no processo. Todos está recusado o pedido do prefeito, com os votos contrários, vereador Ezequiel, vereador Sérgio, vereador José Reinaldo, vereador Gilson, vereador Teixeirinha, vereador Renato, vereador Hélio César e voto favorável do vereador Neri. O presidente não vota. O presidente só vota quando é maioria absoluta ou 2/3. Ou no caso de empate, o prefeito, o presidente desempata ou não a votação. É o que temos de matéria na ordem do dia, senhor presidente. Então solicito do primeiro secretário a chamada do nominal dos vereadores escrito
para a explicação pessoal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sérgio do Mercado. Como já terminou toda a votação, senhor presidente, eu peço para me retirar devido a compromisso assumido antes. Deliberado o seu pedido, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilson. Eu vou aproveitar a oportunidade, eu também tenho um compromisso, preciso me ausentar. Está liberado. Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nobres pares, aqueles que estão aqui nos prestigiando até esse momento. Eu quero retomar as explicações que eu havia iniciado na parte anterior da sessão, e agora mais especificamente com relação ao ofício 224/2012, que foi lido, né, na sessão anterior. Para quem não se lembra, o segundo parágrafo diz o seguinte: o vereador tem se referido ao Poder Executivo e à nossa administração como trem da alegria, em tom que os membros dessa Casa de Leis bem conhecem. Ora, mas vejamos, num levantamento preliminar que a minha assessoria fez, de junho a agosto nós tivemos 45 admitidos na administração como cargos comissionados. No mesmo período, nós tivemos 43 servidores de junho e agosto que já eram efetivos, que já eram comissionados do município, que foram promovidos. Ou não é uma alegria para quem ganha promoção? Eu estou mentindo? Ou estou fazendo algo que seja, que não é a verdade? O requerimento que eu fiz solicita exatamente isso. Apresentação de forma circunstanciada e relatório de realização de horas extras de todos os servidores do município dos meses de julho, agosto e setembro deste ano, ou seja, os meses que antecederam a eleição. Com nome, total de horas realizadas, valor pago por essas horas. 2. Relação de todas as demissões e exonerações de servidores em cargos de confiança nos meses de julho, agosto e setembro deste ano, com nome, cargo e lotação. Relação de todas as concessões de função gratificada nos meses de julho, agosto e setembro deste ano, com nome do beneficiado, lotação e valor da função. Observação e enviar documentos que comprovem essas informações. Esse documento é datado de 8 de outubro de 2012. Portanto, aqui o Executivo já infringe a lei, porque a nossa lei orgânica, no seu artigo 81, inciso 19, diz que o Executivo tem 15 dias, prorrogados por mais 15 para apresentar o teor do requerimento. E até agora, pelo que me consta, a documentação que eu recebi, nós temos 2 ofícios aqui marotos do Executivo, porém as informações que foram solicitadas não vieram. Seguindo, tal vereador esteve secretário por 2 vezes, e na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos manteve e vinha a saber recentemente, e contrariando a lei de nepotismo, uma função gratificada por um servidor sob matrícula 8517. Esse servidor chama-se Orival Antunes Carneiro, é o borracheiro da prefeitura que recebeu essa função gratificada muito antes de eu ser secretário. E, como eu disse na fala anterior, quando eu assumi a Secretaria de Obras, eu elenquei aqui todos os servidores do município que eram parentes próximos a mim. Portanto, o prefeito não pode negar desconhecimento desse fato. Segundo, na semana pedagógica, assessores desse mesmo vereador, o que estavam vai ao prefeito municipal, por supostamente serem contrários na ocasião à exoneração do cargo da então secretário municipal de educação. Dizer para vocês que eu abomino qualquer tipo de vaia, até em jogo de futebol. Jamais incentivaria quem quer que seja a vaiar, ainda mais uma autoridade. Se as vaias ocorreram, foi por causa das ações que o prefeito executou. Agora, quem está na vida pública está sujeito a isso, ainda mais quando comete desatinos, como vem cometendo o nosso prefeito. O último deles, vocês acabaram de ver, que é no apagar das luzes solicitar uma viagem para fora do país. Com relação aqui o vereador denunciou o município. Eu não denunciei o município ao Ministério Público. Eu relatei ao Ministério Público que o município, e essa é uma herança que o atual prefeito recebeu, infringe a lei no que se refere aos cargos comissionados. Cargo comissionado é exclusivo de chefia, assessoramento e planejamento. E nós temos vários cargos que não executam essa função. Nós temos casos, por exemplo, de motorista que é chefe de divisão. Nós temos casos de motorista que está em estágio probatório e que tem função gratificada de 3,6 só porque fez campanha para o prefeito. Nós temos o caso de servidores que têm função gratificada e recebem hora extra. Ora, esse é um direito que o vereador tem, que qualquer cidadão tem de saber quem são essas pessoas.
E aí, por outro lado, estão sendo levantadas solicitações do requerimento número 8512, que é o que eu fiz, cópia e anexo para a resposta em tempo oportuno. Dizer que o tempo oportuno já passou. Portanto, o Executivo está infringindo a lei. Será o trem da alegria que se refere ao vereador, mesmo do qual participou conosco? Muito pelo contrário. Nos 2 momentos em que eu participei da administração, trabalhei muito. Inclusive, né, o senhor prefeito, se ele tiver um pouco de consideração, ele vai saber que a reeleição foi muito em parte do trabalho que nós fizemos na Secretaria de Educação. Foi muito em parte do esforço de cada um dos professores dessa cidade. E eu me sinto muito orgulho de ter feito parte, né, desse momento que foi importante, que foi ímpar na história do município, que vai ficar marcado. Não adianta as pessoas quererem diminuir mais, o uniforme ninguém mais tira das crianças, o contraturno ninguém mais tira das crianças, o coral ninguém mais tira das crianças, o reajuste que os professores tiveram ninguém mais tira, a valorização do magistério ninguém mais tira, a linha pedagógica que foi implementada ninguém mais tira, e isso volto novamente a dizer, ao meu esforço pessoal, mas principalmente a toda a equipe da Secretaria, inclusive a professora Cláudia, que foi defenestrada da Secretaria por uma questão muito pessoal enfim, que não cabe aqui agora fazer o comentário. Então, na realidade, eu trabalhei muito, sempre fiz jus à remuneração que recebi, tanto quando fui secretário de Educação, quanto fui secretário de Obras. E, por fim, o prefeito manda aqui um histórico, anexando ali o meu histórico funcional da Prefeitura, que é de conhecimento de todos. Eu nunca escondi que fui servidor da Prefeitura, até porque vocês é que abonaram a minha ida para a Secretaria de Obras. Portanto, eu quero aqui, senhor presidente, repudiar tudo que está escrito nesses 2 memorandos e colocar à disposição não só o chefe do Poder Executivo, mas de qualquer cidadão da nossa cidade que queira ir até o Ministério Público e fazer formalmente essa denúncia, até porque eu tenho plena certeza que eu não infringi a lei em nenhum momento. Lembrar também que quem tiver interesse em procurar a Lei Estadual 16012, no seu artigo 73, que ampara a minha participação quando convocado para as reuniões do Conselho Estadual de Educação, dizer que eu sinto muito orgulho, né, de fazer parte desse conselho, que é um colegiado importante, né, para a definição das políticas de educação nesse Estado, e que muito provavelmente o meu mandato termina em setembro do ano que vem, e muito provavelmente serei reconduzido, até porque essa é uma prática daquela casa que o conselheiro tenha no mínimo 2 mandatos, até porque no segundo mandato é que ele realmente se apodera de todo o processo. Então, mais uma vez que fica o meu repúdio e coloco à disposição não só as minhas contas pessoais, telefônicas, conta em banco, qualquer cidadão queira a respeito da minha vida, estão à disposição, inclusive para procurar o Ministério Público, se for o caso. Muito obrigado, boa noite. Faz uso da palavra o vereador Hélio César. Senhor presidente, declino da palavra. Faz uso da palavra o vereador Ezequiel Ligosque Vitinho. Senhor presidente, estou fazendo novamente o uso da palavra que eu esqueci, a respeito de uma rua, que acabaram de terminar essa rua. É a Rua Rio do Ouro, aonde foi feito o trabalho ali. E, gente, quero que vocês vejam o tamanho do buraco que está naquelas bocas de lobo, os bueiros, né? Pedimos aqui o secretário Álvaro, né, que deu uma analisada lá, né, antes de que essa empresa receba, e que eles dêem uma ajeitada lá, porque aqueles bueiros lá ficou muito grandes, aqueles buracos, né, e corre-se o risco ali até de uma criança cair para dentro daqueles bueiros ali. Também, vereador Renato, né, a sua indignação aqui de ser aí assaltado, né, roubado, né, eu estava falando aqui a respeito, né, de armas, de brinquedo, né. Eu acredito, vereador Renato, se em nosso país, há muitos anos atrás, né, os nossos políticos, né, que são os comandantes de nosso país, tivessem tomado providência há muitos anos, né, em nosso país, eu acho que nós não teríamos, né, muitas criminalidades igual hoje nós temos, né.
Eu acredito, senhores, que a arma de brinquedo, né, é uma coisa do demônio. Sabe? Eu acho que um pai não deve de forma nenhuma aceitar que seu filho, né, escolha um brinquedo desse e leve para dentro de casa. Né? Eu tenho um piazinho de 6 anos. Às vezes a gente vai no mercado, né, ele gosta de os brinquedinhos, né, tipo de colocar água dentro. Para ele não fazer escândalo, a gente até deixa passar ali. Mas chega em casa, é consumido, mas não dá outro, né? Para que não use isso. Né? Então, eu acredito de que os pais hoje devem tomar, né, muito cuidado com isso. Porque, como eu estava falando, às vezes tem 2 crianças brincando, um é mocinho, o outro é bandido. Né? Então, isso, gente, não é coisa de Deus. Eu acho que se nosso país vinha mudar essa situação, proibir, né, a fabricação de armas de brinquedo, né? E também proibir a entrada em nosso país, né? Via Paraguai, aí a gente vê que tem umas armas até, se você não analisar bem, parece ser de verdade mesmo. E aquilo ali chama a atenção das nossas crianças. Então, os pais de família, né, que tomem cuidado, gente. Eu acredito que nós só vamos melhorar essa parte de segurança em nosso país, né, cuidando dessas crianças desde de berço. Porque da maneira que está aí, olha, a tendência é cada vez piorar mais a criminalidade. A gente vê hoje é muito fácil, né, de se achar uma arma de verdade. Qualquer esquina aí se compra uma arma. Né? Agora, vá uma pessoa de bem, tem uma arma dessa, vereador, não te aconselho a fazer isso, né, de forma nenhuma. Eu acredito que a arma não vai resolver o problema, mas sim trazer mais problema ainda. Seria isso, senhor presidente. Não temos mais vereador a fazer uso da palavra, senhor presidente. Como não tem mais nenhum vereador, nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes. E convoco, então, os senhores vereadores para a nossa próxima sessão plenária, que será realizada na próxima segunda-feira, às 17h30, no plenário dessa Casa de Leis. Muito obrigado a todos e uma boa noite.